Pai, aqui está a vida do teu filho. Esteja usando ele neste momento, esteja falando, Senhor Deus, através da vida dele, meu Pai. Que o teu Santo Espírito possa realmente trabalhar nos nossos corações nesta manhã. No nome de Jesus, amém. Também no meu. Graça e paz, igreja, amém? Bom dia, todo mundo animado, é ou não é? Aleluia, né? A gente levanta na força do Espírito. É ou não é? Na força do Espírito. Deixa a carne, meu amigo. Vem se lasca. Vamos lá, irmãos. Ainda continuando aquela série de pregações de confissão, ela é longa, eu já vou virar um ano falando sobre isso. De vez em quando é bom a gente dar uma passadinha lá, porque a gente não sabe de tanta coisa que a gente tem que confessar. Às vezes a gente, não, estou bem. Aí passa lá, dá uma olhadinha. E eu ainda vou continuar um pouquinho da pregação da última vez que eu fiz, sobre essa questão do orgulho na questão do relacionamento. E hoje eu chamei da tal de, e isso aí o pessoal usa aí fora, o título de Síndrome do Coitadinho. Existe, né, pastor? Viu? Tem. Está ratificado pela psicóloga. Síndrome do Coitadinho. E eu vou fazer uma análise bíblica sobre essa questão. Eu fui estudar e eu vi biblicamente como que isso se desenrola e como que a gente pode mudar essa questão. E é algo muito comum nos dias de hoje. As pessoas do mundo têm, crentes estão sujeitos a isso, naturalmente também. E muitas das vezes eles não levantam as suas cabeças diante das dificuldades justamente por falta de conhecimento da palavra de Deus, que dá suporte para isso. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. E às vezes, isso é uma expressão de falta de maturidade em Cristo. E na cultura tem até uma música que diz assim, Ninguém Me Ama, de Lúcio Alves, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sei nem a melodia, né? Ninguém me chama de meu amor, a vida passa e eu sem ninguém. Há quem me abraça, não me quer bem. Vim pela noite tão longa, de fracasso em fracasso. Olha que letra maravilhosa, né, irmãos? Que poesia fantástica. Isso é a cultura, é a expressão cultural, é ou não é? A cultura do mundo se expressa na arte. E aí continua. E hoje, descrente de tudo, me resta o cansaço. Cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim. Que palavra de vitória, né, irmãos? Que maravilhoso. Isso é um sucesso. Então isso é a expressão cultural. Isso não é novo, essa música não é nova. E isso se repete. E a principal característica de uma pessoa que vive nessa síndrome de coitadinho é justamente se colocar como vítimas das circunstâncias. O coitadismo é a atitude assim de grande compaixão que a pessoa tem, mas não com os outros, né? Mas consigo mesmo, e coloca-se muitas das vezes como vítima da coisa. É uma compaixão excessiva pela condição de coitado próprio. Ninguém sofre como eu. Eu lembro da expressão da pastora Raquel, né? Lambendo as feridas, né? Lambendo as feridas. E coloca-se como vítima da coisa, e a ideia é que quando a pessoa se coloca desta forma, a única alternativa é que a culpa de tudo não é dele, mas do outro. A culpa é das circunstâncias, de alguém, é um grande azarão. Então, essas terapias que vão surgindo por aí vão reforçando muitas das vezes essa condição, e a valorização da rejeição, justamente não pondo em suspeita o sentimento próprio do rejeitado. Mas peraí, ele está se sentindo assim, mas por quê? De onde está isso? Sendo o próprio sentimento de rejeição, o sentimento do rejeitado, tido como a mais pura verdade. Se ele sente, então por que é? Eu sentir que sou rejeitado, significa que fui rejeitado? Será? Nem sempre, irmãos, nem sempre. Então, qual deve ser o indicador, qual deve ser o balizador dos nossos sentimentos? O que a gente pode usar para chegar a alguma conclusão a respeito disso? De pronto eu já vou afirmar para vocês, não é o coração. Como diz em Jeremias 17:9, o coração é o quê?
enganoso, mais do que qualquer coisa. E tem uma doença aí, o quê? Incurável. E não tem farmacêutica que dá jeito nisso. Pecado, irmãos. Então, não tenha como base o seu próprio sentimento. E aí, justamente, eu proponho mais essa pregação dentro do orgulho, na área de relacionamento, justamente com essa ideia de vocês compreenderem em certo grau, realmente, a existência de Deus. E é certo que a existência de Deus, ela precisa, em certo ponto, a razão. Precisa da lógica, precisa da cabeça. Legal? Só que chega dado momento que depende da revelação do Senhor para você ter uma compreensão mais profunda. Não é só a cabeça. E uma revelação esta que vem por meio da palavra que Deus deu. E eu coloco essa série de confissões justamente para vocês confrontarem isso, porque às vezes a razão não explica, a emoção também atrapalha e não favorece, sendo o próprio coração, mas a palavra de Deus coloca um prumo, é um martelo e um juiz sobre o que a gente está sentindo. Quando vamos para 1 Coríntios 2, de 10 a 14, diz assim: mas a palavra, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o quê? O Espírito, que vem o quê? De Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então Deus deu aí um tradutor interno para nós, que é o Espírito Santo, para traduzir a sua palavra para os nossos corações. E aí ele continua: as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com o quê? Com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, irmãos, quando eu coloco justamente essa série de pregações, ela, não sei se vocês perceberam, mas ela está totalmente apoiada sobre um dos pilares dessa igreja, que é justamente o quê? A palavra. A palavra sendo o propósito, é pela palavra que chega a maturidade, e nós como igreja não queremos que você fique desamparado, como a gente vai lá naquela história do eunuco, quando foi falar com Filipe, e disse assim, em Atos 8:31, como eu posso entender se alguém não me explicar? E aí? É necessário às vezes explicação? Alguém sabe mais do que a gente? E aí Deus distribui dons para a igreja justamente para explicar certas coisas. Então essa série é justamente um convite, justamente ao entendimento da vida no Espírito Santo. E se você perdeu, pode ir lá no início, tem uma playlist lá e você volta recapitulando tudinho. E aí você pode verificar que talvez haja mais confissões do que você perceba no seu coração. Então vamos lá, desenvolver esse negócio. O orgulho, que tal se evidencia aí pelo que eu chamo de síndrome do coitadinho. E ainda dentro desses relacionamentos a gente vai continuar vendo como o orgulho, ele age sim, cara orgulhoso, como um coitadinho da situação. Diante de toda a perseguição aí aos cristãos contemporâneos que houve na época de Pedro, quando lerem Pedro, vocês têm que ter em mente isso. A igreja vivia uma grande perseguição. E observe as recomendações de Pedro àqueles que estavam sofrendo grande perseguição, mas muita mesmo, irmãos. 1 Pedro 5, de 6 a 9 diz assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Então tinha humilhação, tinha perseguição, e Ele estava acertando a expectativa daqueles corações, e disse: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, preocupação, pensamento a respeito do futuro, porque Ele tem cuidado de
vocês, e está dizendo: olha, eu sei que está acontecendo esse caos aí na sociedade, vocês estão sendo perseguidos fortemente, é uma injustiça tremenda, mas Deus tem cuidado de vocês. E aí ele continua: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então o risco de morte era iminente mesmo, irmãos. Não era uma ameaça fantasiosa, a coisa era séria realmente. Era perseguição a ponto de destruir, de matar, e havia muitas traições naqueles relacionamentos da época. E no versículo 9 Pedro ainda continua: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas hoje o que tem aí no mundo é bem diferente do que é proposto aqui. Mesmo sofrimento. Então, olha, não sei, você está se achando o exclusivo do sofrimento do mundo. Ninguém sofre como ou o compositor dessa música maravilhosa que você acabou de ouvir. Outros sofrem. E o desafio é, às vésperas da cruz, como Cristo, interceder pelos outros. Tirar um pouco o olho do seu sofrimento e estender a mão a quem está precisando do lado. Esse é o combate do orgulho. Esse é o combate do amor próprio que Deus nos propõe. Segundo um livro aí chamado Tarja Preta, Márcia Keduke diz assim, abre aspas: o mundo está ficando complicado para quem é diferente. Normal agora é ser acima da média. Medalha de ouro, feliz todo dia, tá certo? Mulher perfeita, homem exemplar, funcionário do mês, aluno modelo, filho padrão. Só que a normalidade é um molde bem estreito. E para caber nesta vida, ela continua, recorremos a remédios para mudar a química cerebral, domar a ansiedade e a tristeza, encarar os medos, manter o foco, cumprir os prazos, dormir e até mesmo acordar. Fecha aspas. Então, todo diferente disso hoje, se você pensar, é uma vítima potencial. Porque se eu não sou, é a lógica, irmãos. Então isso acontece o quê? Que associado com orgulho, poxa, eu tinha que ser tudo aquilo, eu não consigo alcançar aquele objetivo, vai encaminhar a pessoa justamente para aquela autocompaixão orgulhosa. E aí, para esse egocêntrico, autopiedoso, raras são as pessoas admiradas. Todos à sua volta são pessoas, palavra da moda, tóxicos. Pessoa tóxica. Mas a maior toxina, meu irmão, eu digo que está no coração desse soberbo juiz aí, autocomplacente. Tem uma dó de si. E aí, se você faz um comentário a esse soberbo coitadinho da vida, cuide-se. Um comentário, tá bom? Esse coitadinho, ele não tem o que chamamos biblicamente aqui de trave nos olhos. Não tem. Apenas ciscos, né? Sendo irônico. Ele só tem cisquinhos no olho. E no seu entendimento, ele vai enxergando tudo muito bem e com total clareza a respeito de todas as coisas. Esse doente da síndrome do coitadinho enxerga o erro nos próprios olhos como pequenos ciscos, sabe? Detalhes, pozinhos que dão uma sopradinha, não é nada comparado com o outro, e ele tem uma séria dificuldade de perceber as próprias falhas, mas tem um olhar de águia, irmãos, um olhar aguçado em relação ao erro dos outros, criterioso, bom para enxergar isso. Então, quando você vai exortar ou aconselhar esse tipo de orgulhoso, você já tem que se preparar. Seja uma crítica merecida que você vai fazer a ele, ou uma crítica imerecida, sei lá, pode ser. Sempre teremos problemas. Vamos supor que é uma crítica merecida, a pessoa está errando, e ainda você vai ainda de forma carinhosa expor a ele. Será compreendida como injusta, será compreendida como dura e cruel.
sendo a crítica imerecida. Pior ainda, acontece aquela que você é fruto de um erro honesto, você não está querendo prejudicar, mas você entendeu errado a situação. Que acontece isso da parte do outro, não foi doloso. Então, você ainda mesmo que vá com gentileza de ajudar, com aquela intenção de ajudar realmente, você ainda poderá ser entendido como uma pessoa abusiva, autoritária, tirânica. E não há crítica ou comentário que algum orgulhoso suporte, aceite ou pelo menos ouça silenciosamente. É difícil. Não há escapatória desse orgulhoso auto-vitimizado aí, não tem como. Tudo será distorcido para o pior. Não tem como. Não há misericórdia, porque é orgulhoso, não há graça, não há suspeita alguma de si, tampouco haverá o perdão. Não vai ter perdão. Atualmente a sociedade dominada aí por esse orgulho vitimista criou que hoje a gente está aí sabendo o nome de politicamente correto. A ideia já é o quê? Bloquear preventivamente qualquer tipo de contrariedade. Eu não quero que diga desse jeito, então já vou criar isso e ninguém vai falar mais. Porque as pessoas já não suportam. E esse sentimento, irmãos, ele é tão primitivo na humanidade, de distorção, de orgulho, de não suportar, que Jesus já tinha alertado no passado sobre a humildade, a capacidade de olhar o erro no outro com certa humildade. Ele vai colocar isso em Mateus 7,3, que vai dizer assim: olha, por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão? Não se dá conta da viga ou do tronco que está lá no seu próprio olho? Ele está trazendo aí um paralelismo. Ele não está dizendo que não existe nada, ele está dizendo que há. Ele está dizendo para você considerar primeiro o que há em você antes de colocar sobre o outro. E aí, normalmente um orgulhoso que tem esse tronco no seu olho, mas não vê, todo envaidecido nesse devaneio aí fantasioso, todo coitadinho, ele vai estar sempre certo na situação. E, afinal, sentindo-se vítima, obviamente, alguém vai ser o vilão, ou alguém lhe fez algum mal, porque ele é o quê? A vítima. Ou como diz assim, eu sinto que... Eu sei, irmãos, a mensagem da Bíblia, ela tem sim sentimentos envolvidos ali dentro, mas ela é composta de sentimentos, mas ela não é sentimental. O eixo da mensagem da palavra de Deus não é o sentimento, não é o coração. O eixo é a mente de Cristo, é você pesar isso. E nessa trilha da busca pela maldade alheia, que o pessoal está o tempo todo olhando, essa síndrome aí do orgulho da autopiedade, quando ela vai apoiada por todos os sentimentos negativos que a pessoa tem, todas as sensações, sempre vai achar um cisco no olho do outro, com a ajuda ainda de terapias, com a ajuda ainda de várias terapias comportamentais. Os ouvintes vão falando, e esses sofredores vão juntos ali, tanto o terapeuta quanto a vítima, vão fazendo um ponto de vista favorável na narrativa autocomplacente. E como diz um psiquiatra, sentimentalista. E aí essa síndrome do coitadinho, ela é tóxica. E distorce muitas das vezes, e determinado ponto de vista isolado, irmãos, é perigoso. Até o diabo conseguiu distorcer a palavra de Deus para tentar Jesus. Por quê? Porque ele apresentou um texto fora do contexto. Então examine com cuidado as escrituras a respeito do seu coração. Provérbios 16:20 diz assim: quem examina cada questão com cuidado prospera. Feliz é aquele que confia no... Então, é analisar a questão ao ponto de vista do Senhor. Daquela forma. Como Deus enxerga essa situação que está acontecendo? Segundo Pedro 3,16,
Pedro fala assim a respeito de Paulo: olha, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, aos quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Distorce. A distorção é possível. Mas hoje muitos confiam demais nos seus sentimentos. Sentimentos aí de um coração irado, sentimentos de um coração colérico, sentimentos de um coração imaturo. Confio demais na sua memória juvenil que teve lá no passado, por vezes numa memória infantil, tendo como base um ponto de vista único da questão, a parte do julgamento das Escrituras e do que elas podem realmente julgar a respeito da questão. E aí me diz, qual será o resultado disso tudo? Ainda o orgulho coitadismo aí, desse coitadismo, sendo sempre o certo, porque ele vai estar certo, o exclusivamente errado será sempre quem? O outro, nunca ele. Como isso é nocivo, irmãos, é terrível isso, é um verdadeiro esconderijo aí da soberba, sobre aquela capa, sobre o manto do sofrimento. No caso de Gênesis 3, de 11 a 13, você vai ver lá a questão, uma simples pergunta que o Senhor fez lá para um pecador, faz surgir de imediato uma contestação, uma refutação, um revide na ponta da língua. Quando chega lá, Deus pergunta: olha, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Aí é mais ou menos assim no versículo, olha, no versículo 12, pai, sabe o seguinte, aquela mulher que o Senhor criou, então, essa criação sua aí, que o Senhor criou, acusou Deus e a esposa ao mesmo tempo, mas não pôs a trave no olho. Viu a trave no olho? Não. Então, o que Jesus disse não é novo. E no versículo 13, o Senhor perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e comi. Interessante, né? Ela poderia acusar Adão, mas não falou, não acusou Adão, não disse que o problema foi o marido, não. Ela sabia muito bem em seu interior que a lei já tinha sido dada para Adão, lá em 1 Timóteo, você vai ver isso no capítulo 3, versículo 14, e aí ela sabia que tornou-se transgressora das recomendações que Adão tinha repassado a ela. Então tratou logo de acusar o diabo, como muitos fazem hoje. E até hoje. Notem que no sofrimento de Jó nunca acusou o diabo, né? E quem foi o autor de todo aquele problema? Foi o diabo. Então, o que acontece, irmãos? Nesse diálogo com Deus foi assim, Adão e Eva. E hoje, da mesma forma. Quando a gente conversa, às vezes, um com os outros, ou com... olha, e você? Vai falar o que de mim? Não vem não, quem é você, pecador? Nós temos, olha, somos pecadores reunidos, não tem ninguém perfeito aqui dentro. Mas mesmo nessa reunião de pecadores, com inclinação em direção ao céu, Deus nos dá uma recomendação, como vemos em Hebreus 3:13. Diz assim: encorajem-se, ou em outras versões, exortem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Por quê? Porque o pecado causa endurecimento. E esse orgulho do coitadinho aqui já é alguém endurecido pelo engano do pecado. Quando a gente vai para Atos 7:51, a gente vê um povo rebelde, obstinado de coração e ouvidos, falando: vocês são iguais a seus antepassados, sempre resistem quem? Ao Espírito Santo. Como? Dizendo: olha, sou inocente, isso não tem relação comigo. E aí, em ato reflexo, esse coitadinho aí já não pondera,
fala aí de maneira irrefletida, vai projetando a sua soberba, a sua contestação, a sua refutação, diferente da humildade espiritual que a Bíblia nos propõe, como assim em 1 Coríntios 10, 12, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Irmãos, quando eu vou exortar alguém, é raro exortar, mas eu sempre considero que eu estou sobre o risco de cair, talvez não no mesmo pecado daquele que eu vou orientar ou aconselhar, mas em algum outro, porque a gente pode ser tomado por uma soberba espiritual. Sempre considere dessa forma. A humildade sempre vai fazer você suspeitar de si. O próprio Jesus, em sua perfeição, chamaram bom. Aí ele falou: bom é quem? O Pai. Agora eu e você queremos ser chamados de quê? Bom. Bonzão. Você é bom no que faz. Sou mesmo, cara. Oh, elogio do inferno, né, irmãos? Sou mesmo, eu sou bom nisso. Sou bom. Já viu o cara falando? Eu sou bom no que eu faço. A Bíblia não diz para você ignorar a sua qualificação, mas cuidado para não ser tomado pela soberba a respeito daquilo. Então, vamos lá. Examine o seu coração, trazendo suspeita sobre si mesmo. Como é que você faz isso? Atualize todos os dias, irmãos, o seu banco de dados ali com a palavra de Deus e passa aí aquele antivírus do pecado no seu coração. Todos os dias. Tem que estar atualizado. E perceba, esses orgulhosos aí julgam-se a si mesmos de uma forma muito positiva e agradável. Como é que fica a questão dos pecados pessoais na vida desses? Não tem, não aparece na mente, não aparece nos lábios. A constância na trave do olho desses aí o cegou de forma assim tão grande que ele não vê mais nada, e reduz justamente aquela que eu já disse, soberba da religiosidade. Não, eu oro todos os dias, eu venho todos os domingos na igreja, inclusive eu já até preguei sobre isso, e aí essa obstinação de coração, de ouvidos, vai cegando para todos os tipos de pecado, e vai tirando da pessoa aquele olfato sobre o mau cheiro que o pecado tem, e vai deixando a pessoa insensível às suas transgressões, porque estão ali completamente tomados por um entulho de pecado, entulho de orgulho, e a pessoa não consegue nem saber para onde é a saída, onde é o problema, como é que está a situação, porque está completamente tomado. A nossa autoestima, irmãos, ela é exageradamente elevada, tá? Ensimesmada, ela é autocentrada, ela é preservacionista, está o tempo todo buscando preservação de si, tá? O tempo todo, e tende a buscar aí a realização no sentido da vida. E eu digo, o perigo, sabe o que é? É que é muitas das vezes a parte do Senhor. E isso impede a pessoa de confiar em Cristo como seu Salvador em todas as decisões da sua vida. A palavra de Deus busca o tempo todo a libertação aí do amor próprio, para a pessoa experimentar a semelhança de Cristo, o que é o amor altruísta, desinteressado, abnegado, sabe? Bondoso, compadecido, cheio de compaixão, humanitário, voluntário, irmãos. E entre irmãos, isso aí vai mudando o ponto de vista da crença e da abordagem da questão, e vai levando à libertação daquilo que a gente chama de o egoísmo essencial do mundo, que é o orgulho, ou a verdadeira neurose obsessiva universal. Todo mundo só quer isso. Mas pastor, como é que a gente se livra desse troço aí, né? Vamos começar
a didática agora. Abra sua Bíblia em Salmos 42. Eu não vou ler tudo não, vou ler só alguns versículos. Esse Salmos, ele é terapêutico, irmãos. Muito terapêutico, ensina aí muita coisa. Quando você vai lá para o versículo, eu já pulei, depois vocês leem em casa, dever de casa, marca aí. Quando você vai lá para o versículo 5, diz assim, e ele vai falar da sua alma, do interior. Por que você está assim tão triste, ó minha o que, irmãos? Alma. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Olha a lucidez desse cara. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. E ele repete isso, de novo, ele não para. Ele vai lá para o versículo 11 e continua. Olha, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. E ele repete, pois ainda, ele está querendo dizer, olha, ou seja, ainda não resolveu, eu sei que a questão não acabou, a coisa ainda está difícil, ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador, o meu Deus. E ele está querendo dizer, olha, alma, freia aí, eu sei que o seu negócio está embalado, freia aí, tem Deus na questão, como a Flávia já disse aqui, é a pregação da Camila. Quem é o Senhor da história? Deus, irmãos. A gente é coadjuvante. Você nunca vai ganhar o Oscar. É Deus. E aí ele vai dizendo para a alma, calma, alma, olha, lembre-se, veja quem é Deus. E aí uma coisa importante vocês saberem, que o capítulo 3 originalmente é a continuação do capítulo 42. Eu sei que a gente dividiu aí, tem até título, mas é o mesmo texto no original, dentro do mesmo parágrafo. E aí ele continua justamente o capítulo 43 do 42, e ele prossegue nessa forma de tratar a sua alma com Deus, e tratando justamente à luz do que é a palavra de Deus, do que Deus disse para ele. Ele diz assim, no 42:2, diz, pois tu, ó Deus, é a minha fortaleza. É ou não é? Quem tem sido a fortaleza de vocês? A fortaleza de vocês são as boas circunstâncias? Não, está tudo bem. A esperança de uma boa criação? Ou a fortaleza tem sido o seu cônjuge, ou a fortaleza tem sido o seu dinheiro, ou a sua fortaleza pode ser ausência de problemas, ausência de perseguição, ou a sua fortaleza pode estar não, eu quero justiça social, ou não, eu não tenho fortaleza alguma, porque um dia eu fui tratado como ali, o escravo como José, fui humilhado. Não, eu não tenho fortaleza alguma porque eu fui completamente traído. O quê? Como Jesus. E o salmista continua, por que me rejeitaste? Como a situação ainda não tinha mudado, como a situação ainda não tinha se transformado, ele começa, olha, Senhor, me responde, resolve, o tempo ainda não mudou, mas eu continuo ali. Ele reconhece como Deus, nas seguintes palavras aí, continuando o texto, por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Isso é no 43. Observe, diante de quem é a fortaleza dele, que é Deus, o Senhor, o autor aqui dos Salmos, ele não concorda com o seu desespero particular. Ele não endossa, ele não apoia, ele não aprova as emoções ali de sua alma. Está lá. Ele assume que é incoerente aquele pânico que ele está sentindo, por conta das circunstâncias que estavam acontecendo. Ele não nega o sofrimento, ele não diz, não, isso não existe, está decretado, não existe isso. Não, ele é coerente, ele está dizendo, existe isso. Ele não diz que não existe, mas nega-se a curvar sobre este sentimento.
Diferente aí do coitadismo, tamanha é a lucidez bíblica desse autor aqui, que ele, olha, não põe sobre o próprio inimigo a responsabilidade sobre a sua condição, sobre a sua alma, mas ao contrário, ele puxa para si mesmo. Porque ele diz assim: por que devo sair pranteando aí, oprimido pelo meu inimigo? Eu sei que o meu inimigo está oprimindo, eu sei que ele está me perseguindo, mas eu tenho Deus, eu tenho uma fortaleza, e quem determina a minha emoção não é este, tampouco as circunstâncias, nem a situação. Quem determina como deve estar a minha estrutura interior é o Senhor. Entendem isso, irmãos? É como se fosse, viu, Senhor? Ele confessa aqui: eu estou chorando. Senhor, o Senhor está vendo aí? Olha, não pode ser assim. Às vezes eu me identifico com esse salmista e desafio vocês a fazerem o mesmo. Eu mesmo oro às vezes. E às vezes o nosso inimigo são as circunstâncias, às vezes os nossos inimigos são sofrimentos, mas eles não podem ser maior do que o seu Deus, e não são. E não sendo o seu Deus, não devem determinar as suas afeições, não devem determinar os seus sentimentos, não devem determinar as suas emoções, tampouco conduzir a sua alma. E na conclusão desse julgamento aí, o salmista, eu vejo mais ou menos que ele está aplicando ali o que Hebreus 4,12 fala. Olha, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes, e aí o salmista usa justamente a palavra de Deus, e ele entende que ela penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas, medulas. E o salmista continua, e julga o quê? A alma, julga a medula, julga as juntas, julga a mente, os pensamentos, as intenções do coração. E aí, irmãos, essa necessidade, o salmista vai concluindo para não continuar perdido em si mesmo. Ele vai dizer assim: ó, envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Salmos 42, de 3 a 5. Então irei ao altar de Deus, Deus, a fonte da minha plena alegria. Quem é a fonte da sua alegria, do seu contentamento, da sua satisfação? Com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Então, tanto a razão da tristeza, quanto a razão da alegria, devem estar onde? No Senhor. Eu não estou dizendo que não estamos sujeitos a isso. A sua tristeza e a sua alegria não devem estar no passado, tampouco determinar você. A salvação não está no seu passado, mas no Senhor. A sua tristeza e a sua alegria também não deve estar condicionado ao ambiente ao seu redor. Mas você não sabe o ambiente que eu venho, ok? Mas deve estar condicionado ao Senhor. A sua tristeza e a sua alegria não deve estar na realização plena das suas potencialidades. Ou não consegui desenvolver minhas potencialidades. A sua satisfação, a sua alegria deve estar completamente realizada no Senhor. E por fim, como salmista, eu e você devemos chegar justamente à verdade do que nos é proposto lá no versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Isso é por causa do passado? Isso é por causa da forma como você foi criado? Isso é por causa do ambiente, o contexto que você está? Por que está assim, ó minha alma, tão perturbada dentro de mim? Está perturbado por quê? Por conta das circunstâncias, por conta da enfermidade, por conta do luto, por conta do risco da morte, por conta da decepção, por conta da perseguição, da fome, não, do risco da nudez. E ele prega para si mesmo, à luz da palavra: olha,
põe a sua esperança onde? Na mudança de situação? Não, irmãos. Embora a realidade seja essa, né? Ou não mudou, ou talvez mude, ele diz: ponha a sua esperança em... E as pessoas estão pondo a esperança em tantas coisas. Mude isso, mude aquilo. Pois ainda louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Concluindo, irmãos, eu não digo que não há sofrimento, contudo, as formas que Deus mais usa, preste atenção nessa palavra, nós fomos programados para sermos celestes. Os filhos de Deus estão programados para serem celestes. E uma das formas que Deus mais usa para nos tornar mais celestes é o sofrimento. Não foi no caso de Jó? Algo que nos faz buscar mais nele o senso, o sentido de uma vida como a do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. O primeiro aí, ressurreto para todos. Há uma necessidade de imagem? Sim, há. Ou melhor, preferindo, posso perguntar assim: há uma necessidade de identidade? Sim, tem uma identidade a ser construída aí. Há uma verdadeira crise de falta de identidade, de modelo a ser perseguido, uma imagem a ser compreendida e vivida, não sendo aí eterna, mas uma imagem a ser buscada, identidade que é de ser como Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 8:29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu... Essa é a identidade a ser buscada, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Estamos na onda, irmãos. Jesus foi o irmão mais velho, é o primeiro. Estamos programados e Deus quer, olha, quer igualzinho ele. Imitem seu irmão. E entre Jesus, Deus é tremendo, ele queria muitos filhos. Então a necessidade básica aqui a ser preenchida é basicamente Jesus, buscar a imagem de Cristo, discernindo as coisas espirituais a respeito do próprio coração e até mesmo dos outros. Então, se a gente não está sendo como Jesus, o seu coitadismo vai refletir memórias aí que matam uns aos outros, que só geram cada vez mais decepção, e diferentemente aí da imagem de Cristo, você não será humilde diante do próprio pecado, não vai compartilhar da graça, tão pouco do perdão e nem da misericórdia. E quando Deus o enche e você entende esse grande amor que Ele tem, você não vai ficar mendigando a aceitação, compreensão, não, você vai transbordar de Cristo na sua vida. Essa é a verdadeira expressão de graça, de misericórdia, de amor, de compaixão. Dito lá em Marcos 12:31, ame o seu próximo como assim? É isso aí, não há amor maior que isso. Então não se apoie sobre a presunção aí do coitadismo. Deus conhece muito bem o seu coração e o meu, irmãos. 1 Pedro 5,9 diz assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Todo mundo sofre igual. E uma coisa eu digo: jamais sofreremos como Cristo, jamais. Que mesmo ali em sofrimento se entregou a nós. Então eu e você temos que ser intencionais na nossa forma de pensar nos outros, pensar no quanto, olha, eu estou sofrendo aqui, mas tem irmão que deve estar passando por dificuldade. Eu estou com dor de cabeça, mas eu vou dar o meu comprimido aqui para o outro. Então Jesus, ele inverte isso, coloca, olha, pense nos outros, porque
aquela pirâmide lá de Maslow, Jesus inverte e fala: olha, essas coisas são outras coisas, o negócio é ser semelhante a mim. Mateus 6, de 33 a 34 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então não se preocupe com o amanhã. Não, pois o amanhã se preocupa consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então o dia é bonzinho, irmãos? Tem maldade no dia inteiro. A Bíblia é bem real. Agora, se você conhece, olha, eu não tenho Jesus no meu coração, aí essa ausência do Espírito Santo no seu interior dificulta bastante essa contramão da natureza que a Bíblia nos conduz. Já fica bem diferente. Note que o Espírito Santo, por seu poder, pode fazer ali na vida de uma comunidade. O que ela pode fazer? 2 Tessalonicenses 1:3 diz: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso é apropriado, porque a fé de vocês tem o quê? Que crescer cada vez. E como essa fé, essa maturidade, essa expressão relacional, como é que isso vai se desenvolver? E ele continua: e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Então é justamente aí nessa comunhão, nessa unidade, nesse crescimento da palavra de Deus, nessa entrega, justamente ao contrário do senso de preservação, é que crescemos no Espírito. Ah, não, pastor, eu sou crente, tá bom, então qual é o seu problema? Qual é a sua luta? Qual é o seu sofrimento? Ah, não, eu fui rejeitado. Tá, e daí? Faz parte da natureza do cristão esse evento da rejeição. Faz parte. E importa muito como você olha para o passado à luz da palavra de Deus. Como importa. Observe a temática do sofrimento, como Pedro propõe você, vamos dizer assim, ser reativo ao sofrimento. 1 Pedro 2,7: portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E aí ele continua: olha, isso é um modelo, você tem que seguir isso aí, siga isso. E aí ele vai lá para o versículo 20 e 23: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Quem disse que louvar a Deus é só cantando? Louvamos a Deus com nossos sofrimentos injustos. Mas quem quer injustiça aqui? Levanta a mão. Ninguém quer, né? E ele continua: não, você foi chamado para ser decretado, você é vitorioso, aquela mensagem triunfalista, não é? E no versículo 21 há uma grande profecia aí: para isso vocês foram chamados. Para quê? Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam seus passos, chamados para sofrer como Cristo sofreu. Chamados para ser como o irmão mais velho, Jesus, sofrer como ele, caminhar aí contra esse fluxo moral, ético, religioso, exaustivo, injusto e mortal. E no versículo 22, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca, ou seja, injusto, injustiça. E no 23, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Diferente do mundo, somos chamados realmente para sofrer, e sofrendo que não pequemos. Esse é o chamado. 1 Pedro 3, 14, 17 e 18 diz:
Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Sério? É sério. Sofrendo? Sim. Ano passado aqui teve irmãos, uns 2 ou 3, que foram demitidos porque eram crentes. Quando me contaram, eu falei, glória a Deus. Esses dias mesmo, pastor, arrumei um emprego, bacana. Aí chegou a noite, pastor, pedi demissão. Falei, o que houve? Não, eles pediam para maquiar lá a nota fiscal e eu não faço isso. Meu irmão, sofrimento, mas louvaram a Deus com o seu sofrimento. E aí continua dizendo, não temam aquilo que eles temem. E o mundo teme o quê? Não sofrer. Teme sofrimento, mas a gente não teme isso. E aí continua, é melhor sofrer fazendo bem. Sim, sofrendo. Você está sofrendo, você foi rejeitado. Sim, ok, pecou, não, uau, esplêndido. E continuou firme em Cristo sem pecar. Sim, glória a Deus. E se for da vontade de Deus, ou seja, se o seu coração pesou justamente a possibilidade do ocorrido, ter realmente ali o sentimento de Deus sobre a questão, ótimo. Mas não errem. Aí diz, é melhor, vai que Deus quis que você sofresse, então não reaja pecando. Pedro continua, melhor do que fazer o mal. Nessa injustiça você deve reagir como Cristo reagiu. E no versículo 18, pois também, ou seja, você não é o único, Cristo sofreu pelos seus pecados de uma vez por todas, justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no... É isso aí. Então, uma notícia amarga, irmãos. A gente vai sofrer, a gente vai adoecer, tá bom? Seremos injustiçados, sim. Mas que seja tudo isso sem pecar. Sem pecar. Então, tem um mel aqui da verdade que Pedro está dizendo. Olha, a gente vai estar com Cristo. Isso aqui é passageiro. Jesus foi o primeiro ressurreto dos mortos e nos levantaremos com Deus para habitar ali no meio de Deus para sempre. Isto é passageiro. Então sofra aqui nessa terra como Cristo, mas sofra fazendo o certo, sem pecar. E não há sofrimento na vida do crente verdadeiro que não vá contar com a presença do Senhor. Deus está aí ao seu lado. Quando a gente vai para 2 Timóteo 4, de 14 a 16, aí você vê, não pode chamar os outros, né? Mas você vê aí, Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, é ou não é? O Senhor lhe trará a retribuição pelo que fez. Ou seja, Paulo entregou esse cara aí para Deus. E segundo os historiadores, ele foi caluniador, delator, mentiroso, e não ajudou em nada em Paulo. E Paulo ainda orienta Timóteo no versículo 15, previna-se contra ele, porque opôs-se fortemente às nossas palavras, então vai ter uma forte oposição às palavras do Senhor. E se o cara é do contra, um orgulhoso, mais ainda. E aí no versículo 16, na minha defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Uau, Paulo foi o quê? Rejeitado. E esse rejeitado, que o Senhor não lhes cobre. E alguns oram, faz justiça, Senhor. Cuidado, irmãos. Ninguém escapa da justiça de Deus. Na justiça de Deus tem 2 pratos, entre você e o outro. Como você sairá dessa? E aí durante a audiência, o testemunho que poderia ir a favor de Paulo foi 0, ninguém apareceu para defender ele, para falar da conduta daquele homem. Os homens o decepcionou, toda a assistência humana ali foi falha, ninguém pôde ajudar ele, mas a presença do Senhor foi infalível. Quem era Paulo? Como é que ele estava? O que tinha ocorrido? Ele já era líder dos crentes, ele já era um cara velho, não era novo. De prisão domiciliar ele foi ali para uma prisão profunda, irmãos.
estava abaixo da terra, onde passava esgoto, um lugar frio. E aí era tão frio que ele pediu para Timóteo trazer o quê? A capa para ele se cobrir. E tinha sido já praticamente sentenciado à morte, preso, uma completa injustiça social. Foi um daqueles que viveu no corredor da morte, certo do seu martírio. E você diria assim: ah, coitado. Agora acompanhe a mente desse raciocínio, a fé, a estrutura do coração, da alma desse cara. Quando você vai para Timóteo, 2 Timóteo 4, de 17 a 18, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Quem é que você está esperando de quem a força e a fortaleza? É mais ou menos assim: olha, era para eu estar arrasado, mas não, só pode ser Deus, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. Ou seja, eu entendi que todo o sofrimento que aconteceu tem contribuído para o bem, mas contribuído para o bem do quê? Da mensagem do Senhor, de agradar a Deus, do propósito de Deus, que é o quê? Que todos os gentios ouvissem. Eu fui liberto da boca do leão. Peraí, como assim? Onde é que está o seu consolo diante de tanto sofrimento, irmãos? Rejeição, solidão, injustiça social, morte certa, onde é que está isso? De onde vem o seu consolo, a sua força, a sua fé? Talvez os seus sentimentos dizem algo, por vezes o seu corpo transpira diferente, por vezes dá uma carga de adrenalina, uma certa insegurança, mas a nossa fé, como diz um cântico antigo, não seguia o quê? Por vistas, nem tampouco por sentimentos, mas é dito aí por Jesus, e Paulo creu no que ele diz, e fala assim, olha, no versículo 18, o Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial, a ele seja glória para todo sempre. Mas peraí, Paulo morreu, como é que ele ora desse jeito aí? Paulo desconsidera, irmãos, toda a tragédia que ele estava vivendo naquele instante. Ele desconsidera aquela tragédia circunstancial que envolvia, que ele estava lá no cárcere, e ele considera como obra maligna, justamente a vitória do diabo, justamente se ele fosse para a eternidade no inferno. E ele diz, continuando o texto, me levará a salvo para o seu reino. Essa é a vitória dele. Ele pensa no futuro, não a obra maligna que impeça Deus de o levar para junto dele. E aqui, este deve ser o nosso consolo, o nosso conforto e a certeza justamente da nossa fé em Cristo. Não há sofrimento terreno, nem obra de Satanás que impeça um salvo de ir e morar junto ao Senhor. Então, sofra, mas não peque. Sofra como Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Pense aí, curve a sua cabeça, reflita sobre os seus sofrimentos, suas lutas interiores, seu passado, presente, o meio que você viveu, que você está. Diz assim, eu sei, tem muitos que estão sofrendo legitimamente aqui. Senhor, muitos de nós aqui no nosso meio estão sofrendo. Sofrimentos aí legítimos, ó Deus. Sofrimentos reais que está aí, Pai. Eu oro para que venham realmente ser consolados pela Tua Palavra. Que venham acender a chama no coração, na esperança certa de que um dia toda lágrima passará. E que o Senhor, como orou Paulo, nos levará a salvo para o seu reino celestial. Por maior que seja a luta, Deus, sei que tudo passará. Pode ser que haja no nosso meio, Deus, aqueles que perderam-se em si mesmo no egocentrismo de seus sofrimentos e pecando ali, ó Pai, naquele coitadismo, ó Deus, ajude-os a se arrependerem, ó Pai, desses sentimentos. Ajude-os, ó Deus, a levantar realmente as suas cabeças, a olharem para Jesus Cristo, nosso Senhor, e com forças, ó Pai, negarem a si mesmos a autocompaixão e voltem-se, ó Deus, aos seus irmãos,
Volte, Senhor Pai, para o sofrimento daquele que está ao lado. Que tenha misericórdia também, ó Pai, em meu seu sofrimento. Tenha compaixão daqueles que sofrem mais, daqueles que estão pior de situação, ou até mesmo os iguais, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a sair de nós mesmos e amarmos uns aos outros, ó Deus. Os dias são maus, ó Pai. Que essa igreja, Deus, em nome de Jesus, seja um reflexo do nosso irmão mais velho, Cristo Jesus.